Irmãos, nos últimos 2 domingos nós temos falado de um versículo só, que é o texto de Efésios capítulo 6, verso 4. Por favor, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 4. E hoje nós vamos falar sobre esse versículo mais uma vez. Hoje encerra, né? 3 domingos em um só versículo, irmãos e irmãs. Então nós vamos hoje encerrar a nossa exposição de estudo desse texto. Os irmãos encontraram? Todos encontraram, irmãos? Leamos Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Leamos juntos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na amonestação do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção de Deus sobre esse momento em que iremos estudar a sua palavra. Por favor, Regis, fique em pé e faça a sua oração. Deus é eterno Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade. Senhor, uma vez mais estamos aqui na tua santa presença, Senhor. Reunidos como igreja, Senhor, para cantar, te adorar, aprender a tua santa palavra. Senhor, livremente eu te peço, Senhor, que o servo te peça, santa vontade, que possa se tornar um estudo da tua palavra, Senhor, que possa encontrar terreno fértil para o nosso coração, que nós possamos aprender e a praticar a tua palavra, Senhor. Fica conosco, ora a ti, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, nós vemos esse versículo. Eu queria contextualizar esse versículo, tá? Esse versículo ele está localizado numa seção da Epístola aos Efésios que trata sobre família. Volte os olhos aí para o capítulo 5. No versículo 22, em diante, vai falar sobre o que, irmãos? Capítulo 5, versículo 22 em diante, vai falar sobre o que? Vai falar sobre o lar cristão. Mais especificamente, vai falar acerca do relacionamento da esposa com o esposo e vice-versa. Esse texto aqui vai dizer que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Isso é o que vai nos ensinar Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo de número 33. Quando você chega no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre o quê? Sobre a relação dos pais com os filhos. E aí, Nayara, o que o apóstolo Paulo vai falar aqui é que os filhos devem ser submissos aos pais. Olha que coisa interessante. No capítulo 5, ele vai dizer que a esposa deve ser submissa ao seu esposo. E no capítulo 6 ele vai dizer o quê? Que os filhos têm que ser submissos aos pais. Ok? Ok, meus irmãos? Vamos ver aí o versículo 1. Como é que diz aí o versículo 1? Leia aí, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Porque isso é correto. Então, qual é a razão pela qual o filho tem que obedecer aos pais? Porque isso é correto, isso é o certo. O filho não pode ser desobediente. Isso é o correto. Ok, meus irmãos? Compreendido? Aí no versículo de número 2, o apóstolo Paulo, ele faz uma citação do 5º mandamento. E aí ele vai fazer um comentário. Veja só, leia comigo, versículo 2 e versículo 3. Honra teu pai
da palavra de Deus, ele está nos ensinando que o bom filho, aquele que é obediente aos pais, Deus vai abençoá-lo. Ele não vai morrer de forma precoce pela sua desobediência. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele vai ser uma pessoa que tem uma vida longa. E uma vida longa e uma vida abençoada. Então, o filho deve obedecer ao pai. Aí já no versículo de número 4, nós chegamos então no versículo que a gente vai tratar hoje, o apóstolo Paulo dá a virada de mesa. Ele estava dizendo toda hora, pais, ele estava dizendo, filhos, obedeçam a seus pais. Aí agora, Nayara, ele vai fazer assim, ó, deixa eu falar para os pais agora. O que é que os pais têm que fazer, irmãos? Diz aqui, meus irmãos, que os pais não devem provocar os seus filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, aqui está nos ensinando, né, em um único versículo, irmãos, em um único versículo, está nos ensinando como nós devemos criar os nossos filhos. Olha, eu não sei vocês, mas quando eu estava preparando esse estudo, logo no começo, eu fiquei assim, eu queria que o apóstolo Paulo tivesse falado mais sobre criação de filhos. Porque só um versículo, tem tanta coisa, né, para a gente aprender e tudo mais, mas à medida que eu comecei a meditar nesse texto, eu percebi que esse texto, ele era muito profundo, ele era extremamente rico. Então, o que é que a gente está 3 domingos falando de um versículo só? De tal maneira, meus irmãos, que nós temos que, hoje pela manhã, nos voltarmos para a palavra de Deus com expectativas, esperando que, de fato, o Senhor nos ensine, através deste versículo, como é que nós devemos criar os nossos filhos. Tá? Então, vamos lá. Esse versículo ele é dividido em 2 partes. Primeira parte, irmão Jones, é um mandamento negativo. E a segunda parte é um mandamento positivo. Qual é o mandamento negativo? Ó, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Esse é o mandamento negativo. Diz, não faça uma coisa. E o mandamento positivo qual é? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que eu quero fazer nesta manhã é explicar essas 2 partes do texto, esses 2 mandamentos. Primeiro o negativo, depois o positivo. Vamos ver o negativo. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. A primeira coisa que o texto nos ensina aqui no mandamento negativo, a Bíblia, é que os pais devem levar a sério a sua paternidade. Certo? Olha, tem muitos pais que não levam a sério a sua paternidade. Vocês sabem disso, né? Isso aqui, meus irmãos, é um negócio assim que muitas vezes não é levado a sério. Hoje tem alguns pais que colocam os filhos no mundo e criam os filhos igual a batata. Jogado. O texto aqui está dizendo que nós devemos criar os nossos filhos e nós temos que fazer de uma forma muito responsável. E aí eu quero contar o contexto no qual o apóstolo Paulo dá essa ordem. O apóstolo Paulo ele escreveu a igreja em Éfeso, que era uma igreja grega, portanto que vivia debaixo de uma cultura grega. E naquela época, irmãos, haviam algumas atitudes com relação às crianças e aos filhos em geral, que eram assim, atitudes muito tristes e condenáveis. E talvez vai enriquecer nossa compreensão desse texto. Por exemplo, havia um direito romano, antigamente, que era chamado pátria potestas, que significa, a tradução é, o poder do pai. Naquela época, o pai, ele tinha poder absoluto sobre os filhos. Hoje não. Hoje o pai não pode fazer tudo com seu filho, não. Vocês sabem disso, né? Existem algumas coisas que nós não podemos fazer com o nosso filho, porque se nós fizermos com os nossos filhos, dá até cadeia. Mas naquela época,
o pai, ele tinha um poder unilateral e ele tinha um poder absoluto sobre o filho, inclusive sobre a vida do filho e a morte do filho. Por exemplo, se o pai quisesse, ele podia vender qualquer membro da sua família como escravo. Ele podia vender a esposa como escravo, se quisesse. Quisesse vender um filho, uma filha como escravo, vendia. Se ele quisesse, por exemplo, mandar os seus filhos para trabalhar no campo, sua esposa no campo, acorrentado, à força, ele mandava e tudo bem, não tinha problema nenhum. Ninguém ia incomodar ele, porque havia numa época como aquela a lei do poder do pai. Aí vai mais, vou mais além. Se o pai quisesse, ele tinha poder, inclusive naquela época, de punir qualquer membro da sua família com a pena de morte. Se ele quisesse matar um filho, ele matava. E não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum naquela época, certo? Então o que eu quero dizer para os irmãos é que não havia limite para o poder do pai. O pai tinha poder absoluto. Só para você ter uma ideia, hoje a gente sabe, pelas descobertas arqueológicas, que naquela época, antigamente, quando uma criança nascia, ela era colocada aos pés do pai. Então a mulher, ela dava à luz, a esposa dava à luz, e aí ela era colocada aos pés do pai. Se o pai se agachasse e levantasse a criança, aquilo era sinal que a criança ia viver. Mas se o pai deixasse a criança no chão e se afastasse, aquela criança tinha que morrer. Ou ela deveria ser doada, colocada no fórum para ser doada, e aí as pessoas vinham à noite, pessoas estranhas vinham à noite, pegavam a criança e faziam delas escravas. Muitas delas, por exemplo, iam acabar a business, elas iam acabar em bordéis, iam ser abusadas, violentadas sexualmente. Outras iam se tornar escravas de outras maneiras. Era uma coisa terrível, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês, aí quem já fez história, sabe de um homem, de um filósofo muito famoso do mundo antigo chamado Sêneca. Sêneca, ele escreveu um tratado em que ele relata o seguinte, ele diz assim, olha a naturalidade dele: matamos um boi feroz, estrangulamos um cachorro louco, mergulhamos a faca no gado mais doente, crianças que nascem fracas e deformadas, nós afogamos. Terrível, né, irmãos? Terrível, não é? Tem uma carta do ano 1 antes de Cristo. Carta do ano 1 antes de Cristo. De um homem chamado Hilário, para sua esposa chamada Alice. E esse homem, Hilário, ele era um soldado romano. Ele estava numa batalha e ele escreveu uma carta para sua esposa. A carta dizia assim, a partir da carta: saiba que eu ainda estou em Alexandria. Não se preocupe se, quando todos os soldados retornarem, eu permanecer em Alexandria. Eu peço a você que cuide da criancinha quando ela nascer. A esposa dele então estava grávida. E assim que eu receber o salário, eu enviarei para você. Se você tiver um filho e o filho for um menino, deixe-o viver. Mas se for uma menina, jogue-a fora. Irmãos, esse era o mundo pelo qual o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta. Vocês sabiam disso? Era esse o mundo. Era um mundo em que o pai tinha um poder absoluto sobre a criança. E que muitas vezes a criança ela acabava sofrendo e muitas vezes perdendo a sua própria vida. Esse era o mundo mediterrâneo
pelo qual o apóstolo Paulo escreveu. E foi para este mundo que, de forma inspirada, o apóstolo Paulo disse que os pais tinham que levar essa responsabilidade quanto à paternidade a sério. Ele diz assim: pais, não façam nada que irrite os seus filhos, ou que os frustre, ou que os amarga, ou que os desanime. Isso não é revolucionário, não? O filho não tinha direito nem à vida, muitas vezes. Aí o apóstolo Paulo agora diz assim: você não pode irritar o seu filho. Não é revolucionador? Não é? Pois é, o cristianismo, irmãos, aonde ele chega, ele é revolucionador. O cristianismo, como diz o pastor John Stott, ele é contracultural. Em qualquer lugar que ele chega, ele de alguma maneira ele vai de encontro à cultura. Por quê? Porque nós vivemos num mundo pecador. Não existe uma cultura santa. Certo? Então, quando o cristianismo vem, ele confronta aquilo que é a cultura reinante. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: pais, vocês têm que criar os vossos filhos. Né? Veja só no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas o que, irmãos? Criai-os. O que é que o pai tem que fazer? O pai tem que criar o filho. O pai tem que criar o filho. Irmãos, então hoje eu não vou gastar muito tempo na questão dessa primeira parte, de não fazer com que o filho seja excitado a ira, porque nós passamos 2 domingos falando sobre isso. Certo? 17 maneiras, e ontem eu pensei em mais uma maneira, só que eu esqueci, tá? Agora está no veio na minha mente, senão eu compartilhava com vocês. Mas ontem à noite, quando eu estava finalizando o estudo, eu me lembrei de mais uma. Mas vamos lembrar aqui algumas maneiras pelas quais os pais eles irritam os seus filhos. Vamos lá, irmã Giza. Diga aí para nós algumas maneiras. Pais prometem coisas e não cumprem. Isso é terrível. Pai que promete uma coisa e não cumpre, faz com que o filho fique irado. Exatamente, quando o filho é o centro do lar, né? É terrível. Pais os disciplinam publicamente. Pais que disciplinam publicamente. E a senhora, irmã? Quando só critica também. O que mais? Quando não ouve outro lado da história. Ontem lá em casa eu estava saindo para a reunião dos homens. Aí chegou o menino chorando lá em casa. Tia, o Israel deu uma chinelada na minha cara. Aí eu digo: minha filha, resolva aí que eu tenho que sair correndo, senão eu vou chegar atrasado. Aí eu estava indo para o carro, eu só escutei a Juliana: Israel, minha cara. Aí o Israel foi e veio, né? Aí você sapecou a chinela na cara do menino. Aí o Israel disse: foi, mamãe, mas eu ia morrer enforcado se eu não fizesse isso. Ele estava me enforcando, mamãe. E a senhora disse para me defender. Eita. A gente tem que olhar o outro lado da história, né? E aí, irmãos, lá de Seminara cheio de câmera, né? Depois, aí eu rapidinho abri lá o aplicativo. Ai, meu vídeo me papo. É muito fácil, né? Aí o Israel pegou a chinela. É tudo amigo, daqui a pouco estavam brincando de novo. É isso. Bem, então existem vários meios pelos quais nós educamos os nossos filhos. Nós não devemos fazer isso. Então eu já tratei sobre esse assunto. Eu não vou tratar mais sobre ele. Eu quero agora me concentrar no mandamento positivo. Certo? Ok? O que é que o pai tem que fazer
respeito ao filho. Deixe marcado esse texto aqui e vá para Lucas no capítulo 2, versículo 52. Eu acho que o pai, ele tem 4 áreas de responsabilidade na vida dos seus filhos. E eu acredito que esse é o texto que melhor demonstra isso. Lucas 2, 52. Lucas 2, 52. Os irmãos encontraram? Leia comigo, por favor. Lucas 2, 52. Leia. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem. Aqui o Senhor Jesus Cristo crescia, e ele crescia de forma perfeita. São essas 4 áreas que o texto diz aqui que Jesus crescia. E são nessas 4 áreas que eu e você devemos nos preocupar, a fim de nós criarmos os nossos filhos corretamente. Vamos lá. Primeira coisa, o texto diz aqui que Jesus crescia ele crescia mentalmente. Certo? Isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. O crescimento mental dos nossos filhos. O texto diz também que ele crescia em estatura. O crescimento físico dos nossos filhos, a saúde deles é muito importante. Não apenas a saúde mental, mas a saúde também do restante do seu organismo. Aí diz o texto também que ele crescia em graça diante dos homens e diante de Deus. Nós temos que ficar preocupados em criar os nossos filhos de modo sociável, socialmente. Veja, mentalmente, fisicamente, socialmente. E por último, ele crescia em graça diante de quem? Diante de Deus. Então, nós temos que também ficar bem responsáveis no que diz respeito ao crescimento espiritual dos nossos filhos. São essas 4 áreas que nós temos que levar em consideração. E eu acredito que o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que nós lemos no início, trata muito bem a respeito dessas 4 áreas, de forma assim, geral. Vamos voltar lá para Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos estudar a segunda parte desse texto, que tem um mandamento positivo. O mandamento negativo a gente já leu, né? Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Se o texto terminasse aqui, nós íamos ter um problema, irmãos Henrique. Por quê? Porque se o pai não provoca o filho a ira, tudo bem, mas iria dar a impressão para mim e para você que os nossos filhos teriam que ser mimados, tem que fazer tudo que eles querem, né? Mas aqui o texto não vai parar por aí. Ele vai dizer assim, veja só, versículo 4. Mas, leia comigo, criai-os na disciplina. Muito bem. A ordem aqui, irmãos, é para nós criarmos os nossos filhos. E esse mandamento de criar os nossos filhos é dividido também em 2 partes. Certo? Essas 2 partes não são coisas distintas. São 2 lados de uma mesma moeda. É a mesma coisa, só que vista de ângulo diferente. Você tem que fazer uma e necessariamente tem que fazer outra. Você não pode fazer uma e não fazer a outra. Você tem que fazer as 2 coisas. Você tem que criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a primeira coisa que o pai tem que fazer é criar os filhos de forma disciplinada. E a segunda parte é admoestar os filhos. Olha, enquanto a primeira parte é algo mais prático, é algo de disciplina, a segunda parte é mais teórica, é de admoestação, é de ensino, é você ensinar o que é certo. A primeira parte é você treinar o filho, e a segunda parte é você ensinar o filho. Eu vou tentar mostrar isso. Vamos começar pela disciplina, certo? Há muitos pais, quando dizem assim, pais, vocês têm que disciplinar
disciplinar os seus filhos, muitos pais pensam que essa disciplina é uma disciplina apenas de correção física, né? Muitas pais, não, vou disciplinar você. Muitas vezes a pessoa só pensa em correção física. Mas embora eu entenda que a correção física, ela tem o seu papel e ela faz parte da disciplina, ela não é a disciplina propriamente dita, ela faz parte da disciplina. Quando a Bíblia fala de disciplina, irmãos, a Bíblia fala de treinamento com regras. Quando eu quero disciplinar os meus filhos, eu quero treiná-los com base em regras. E eu só corrijo fisicamente meus filhos se ele quebra essa regra, porque eu quero que ele ande na regra. Então, esse mandamento aqui, mas criai-os na disciplina do Senhor, o que esse mandamento significa é treine seus filhos. É isso que esse mandamento significa. E o ideal é que você comece isso desde cedo. Aqui na nossa igreja, a irmã Rafaela está grávida. Daqui a pouco, o Miguelzinho vai nascer. Está para nascer, né, irmã Rafa? Tudo bem. Irmã Rafa, o ideal é que o treinamento dos filhos comece, no máximo, a partir da 6ª semana de vida. A partir da 6ª semana de vida, você começa o treinamento do seu filho. Qual é o treinamento que você, como mãe, tem que dar na 6ª semana de vida do seu filho? A partir da 6ª semana, ele já tem que dormir no berço dele. Logo no primeiro dia, o ideal é que ele durma. Mas a partir da 6ª semana, não pode mais dormir na sua cama. Não pode mais. Tem que dormir no berço. Ele vai com o Miguelzinho, irmã Rafa, ele vai chorar um dia, ele vai chorar outro dia. No 3º dia é difícil ele chorar. No 4º dia ele não chora mais. Deixa ele lá no berço. Olha, irmã Rafa, ele está lá no berço, ele vai chorar, porque ele quer seu colo. Você vai ficar ali do lado dele. Certo? Você vai ficar ali do lado dele, falando com ele. E pronto. Às vezes você vai colocar assim, ele vai ficar deitado, você vai colocar a mãozinha no berço, mas ele não pode dormir entre você e seu esposo. Não pode. É treinamento. Outra coisa, tem que treinar, já chegar no ponto, você tem que treinar os seus filhos quanto a hora de comer. Senão o menino vai ficar beliscando qualquer coisa. Não pode. Certo? A criança vai comer de 3 em 3 horas. Porque senão você vai viver, Rafa, lá na cozinha toda hora. A sua vida vai ser para isso. Procurar o que o menino for comer, não pode. Você tem outras coisas para fazer. Certo? Treinamento, irmãos. Nós temos que criar os nossos filhos treinando eles para a vida. Vocês estão entendendo? Então, treine o seu filho. E treine o seu filho desde cedo. E isso é um desafio para muitos pais. Vamos dizer outras coisas aqui que a gente tem que treinar os nossos filhos. Vamos lá. Por exemplo, treinar os filhos, por exemplo, a limpeza das casas. A limpeza de casa é uma coisa muito importante. Treinar os filhos a limpar a casa e organizar a casa. O filho brincou, ele pode até fazer uma baguncinha com o brinquedo dele, mas terminou de brincar, tem que ele guardar as coisas. Você não pode fazer isso. Isso é muito importante. Você tem que fazer isso um hábito. Porque você sabe que a criança, ela nasce pecadora, ela não sabe disso. Isso tem que se tornar um hábito. Tá? Eu vou gravar isso aqui. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu acho que eu era uma criança organizada. Eu acho que eu tenho alguma síndrome, eu sou muito organizado com minhas coisas. Eu gosto das coisas tudo no lugar. Desde cedo eu fui assim. Os meus brinquedos, eu não gostava de ver meus brinquedos sujos, porque meus brinquedos eram tudo limpo, era tudo enfileirado, tudo direitinho. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Eu acho. Aí assim, mais uma coisa que a minha mãe nunca me ensinou
lavei uma roupa. Eu nunca varri no chão na minha casa. Hoje os meus filhos são treinados a isso. Mas na minha casa eu nunca fiz isso. A minha mãe nunca me ensinou. Talvez pelo fato de que lá em casa sempre nós tivemos pessoas que faziam isso para nós. Pessoas contratadas para isso. Não sei. Aí o que foi que aconteceu? Com 16 anos de idade eu vou para o Instituto Bíblico do Norte. Sem saber fazer nada. E eu chego lá, eu tenho que aprender a fazer tudo, porque não tinha ninguém para fazer para mim. Eu era que tinha que lavar minhas roupas, eu era que tinha que lavar meu prato, lavar minha colher, às vezes fazer alguma comida. Bem, quando eu cheguei lá, me colocaram para mim varrer o chão. Era a minha tarefa diária, eu tinha que varrer o chão. Meus irmãos, eu comecei a fazer isso de forma toda desajustada e eu não gostava de fazer isso. Mas eu tinha que varrer o chão. Eu passei um ano varrendo o chão lá no Instituto Bíblico do Norte. Passei um ano. Eu gastava entre 1 e 2 horas por dia varrendo o chão. Você tem ideia? Para quem nunca fez isso na vida, rapaz, era uma tortura. Era uma disciplina pesada. Aí, não, o pior de tudo era lavar roupa. A pior coisa de todas era lavar roupa. Porque tinha que lavar na mão, não tinha nada de tanquinho, máquina de lavar. Não. A única coisa que eu aprendi a lavar roupa, eu aprendi a lavar roupa. Mas jogar lá na máquina de lavar. Eu aprendi. Mas então, lavar na mão. E era proibido a gente mandar outras pessoas lavar. Se tivesse algum lugar para lavar, era proibido. Não podia. Fazia parte do treinamento. Aí, e tudo isso, tudo se preparando para ser missionário. Né? Era proibido. Aí, eu vim para o seminário. Passei um ano no Instituto Bíblico do Norte e fui para o seminário. Quando eu chego no seminário, adivinha o que é que me colocam para fazer? Varrer o chão de novo. Eu passei 4 anos varrendo o chão no seminário. Com um lá do IBN, 5 anos. Gente, eu não gostava de fazer isso. Não gostava. Mas eu fazia. Com o tempo, eu passei a tolerar. Não era que eu gostava, mas eu tolerava. Com o tempo virou uma coisa rotineira. Aí, muito bem, eu terminei o seminário, me formei. E aí, meus irmãos, quando eu assumi a primeira igreja, que eu pastorei, eu me lembro que no primeiro domingo, que foi um dia de programação, de recepção minha, na minha igreja lá no Ceará, fizeram um jantar. Aí eu fui à tarde lá na igreja para ver como era que estava. E aí eu cheguei lá na cozinha e perguntei para as irmãs se eu podia ajudar em alguma coisa. Aí a irmã foi e disse: pastor, se o senhor puder trazer o arroz que está ali na despensa da igreja, o senhor vai lá? Aí eu fui lá. Na hora que eu abro a despensa, eu vejo que lá no chão está caído um pacote de açúcar. E o açúcar está espalhado na despensa toda. Aí eu olho assim para o canto e vejo uma vassoura. Na hora que eu vejo a vassoura, irmãos, inconscientemente eu pego ela e começo a varrer. Eu não fiquei pensando assim, rapaz, é um dever moral eu fazer. Não, eu não fiquei pensando, eu fiz automático. Só depois que eu estava varrendo é que eu disse: meu Deus, está no automático. Olha, ninguém ia cobrar de mim se eu chegasse lá na cozinha da igreja, eu como pastor. Eu acho que nenhuma das irmãs ia ficar chateada se eu dissesse assim: irmãs, tem lá um açúcar lá, teria como alguma de vocês limpar lá? Eu acho que nenhuma delas ia ficar chateada se eu dissesse isso. Certo? Eu não ia receber recompensa de nada
qualquer sujeira na minha casa, eu vou lá, pego a vassoura e varro. Não é mais um peso para mim. Se tornou uma coisa natural. Entendeu? Tranquilo demais. Compreendem, meus irmãos? A gente aprende algumas coisas através da disciplina, através do treinamento. E esse é o grande problema hoje em dia. Muitos pais se esqueceram, ou alguns nunca perceberam, que eles têm que ter capacidade de treinar os seus filhos. E isso está diretamente ligado à autodisciplina dos pais. Certo? Irmão, pai, nunca espere disciplinar o seu filho se você não é disciplinado. Por exemplo, você é uma pessoa que quer que o seu filho seja pontual, não quer? Mas você chega atrasado, em todo lugar. Seu compromisso maior que é com Deus. No dia do Senhor, dia separado para o culto, você chega atrasado na igreja. Como é que você vai disciplinar o seu filho? Treinar o seu filho? Você quer que seu filho tenha as suas contas tudo em dia, pague direitinho, mas você vive devendo os céus e a terra. Você não tem controle quando vai no supermercado, quando vai na loja, seu cartão, meu Deus do céu, tudo é passa o cartão de crédito. Acaba com esse cartão de crédito em nome de Jesus. Toda vez que você for abrir a carteira, você diz assim, está amarrado em nome de Jesus, e colocar a carteira de volta. Eu vou explicar isso a partir da próxima semana. A partir da próxima semana eu vou falar sobre vida financeira dentro do contexto da igreja. Eu vou falar sobre isso. Tá? Como é que a palavra de Deus nos ensina a sermos prósperos? Tá? Não vou pregar a teologia da prosperidade aqui. Aqui é uma igreja reformada. Certo? Mas eu vou lhe mostrar como a Bíblia em sua sabedoria nos ensina. Né? Como é que a gente pode ser próspero à luz da palavra de Deus, tá? Muito bem, então eu queria dizer isso para você. Quanto mais disciplinado você for, maior a possibilidade dos seus filhos serem disciplinados e treinados bem. Mas se você não for uma pessoa disciplinada, olha, vai ser difícil seu filho ser disciplinado, viu? Pode ser que ele seja, pela graça e misericórdia de Deus, que atua de forma sobrenatural. Mas a parte disso, humanamente falando, é muito difícil, irmãos. É muito difícil. Eu espero, irmãos, que durante esse estudo desta manhã, você reflita muito bem sobre isso. Porque é o seguinte, é só até o ponto da sua disciplina que você deve esperar que o seu filho seja disciplinado. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um papagaio e você quer ensinar o papagaio a falar. O que você precisa para ensinar um papagaio a falar? Você precisa ter um vocabulário maior do que ele. Você precisa falar mais do que ele. Se você não souber falar mais do que ele, você nunca vai ensinar ele a falar. Agora vamos agora colocar aqui para os nossos filhos. Você tem os seus filhos. O que você precisa para disciplinar os seus filhos? Ser mais disciplinado. Você precisa ser mais disciplinado do que ele. Se você não é mais disciplinado com o seu filho vai dar uma lição em você. Na pergunta assim, você não faz isso, nem sei o que eu faço. Isso provoca a ira dos filhos. Nós já vimos isso aqui. Então tem que ser disciplinado, irmão. Tem que ter disciplina. Se você não disciplina o seu filho, se você não treina seu filho, isso é um grande problema. Isso é um desafio para muitos pais. Muitos pais mesmo. Tá? Muito bem. Deixa eu abrir aqui a Juliana, esses dias atrás, ela estava preparando uma reflexão lá para o chá de bebê do Miguelzinho.
e aí eu compartilhei com ela uma citação de Susana Wesley. Susana Wesley foi mãe de Charles Wesley e John Wesley, os dois grandes avivalistas do século XVIII. Essa mulher ela foi mãe de 17 filhos, na verdade. 17 filhos. E ela tinha algumas regras, na verdade. Ela tinha algumas regras que eu acho que dá para a gente disciplinar os nossos filhos. Todos eles crentes, servindo ao Senhor. Grandes servos de Deus, que converteram a Inglaterra e uma parte dos Estados Unidos numa época muito difícil. Olha só. Olha o que foi que ela fez, que eu acho que é uma coisa boa, muito boa. Vamos lá. Primeira coisa, não é permitido comer entre as refeições. Eu não quero comer. Aí ela dizia, tudo bem, não como. Não como. Quer almoçar? Não. Então tá bom, não almoço. Aí daqui a pouco a criança está querendo, mamãe, deixa eu comer um biscoito. De jeito nenhum. Você vai esperar o lanche da tarde. Entendeu? Disciplina. Que história é essa? Dá na boca da criança. Não dê na boca. O livro de Provérbios diz que o preguiçoso, ele tem preguiça até de levantar a colher. O livro de Provérbios diz isso. Não faça isso. Deixa ele comer. Segunda coisa, todas as crianças devem estar na cama às 20 horas. Isso a gente fala em casa também. Por que tem que ser até às 20 horas, irmã Rafa? Por quê? Porque você precisa ter um tempo para você. Você precisa ter um tempo para o seu esposo. Entendeu? O seu tempo não é só para os seus filhos, não. Você tem que ter um tempo para tomar um banho. Você tem que ter um tempo para fazer as unhas. Você tem que ter um tempo para descansar, assistir um filme. Você tem que ter um tempo para o seu esposo. Outra coisa. Os filhos são obrigados a tomar remédio sem reclamar. E o que é que acontece se o filho reclamar na hora do remédio? Você sabe, né? O que é que acontece? Não. É remédio, não vai reclamar não. Outra coisa, outra disciplina. Ensine a criança a orar assim que ela puder falar. Aprendeu a falar, é para orar. Começou a conversar, vai falar com Deus, orar para Deus. Exija que todos os filhos fiquem quietos durante o culto doméstico. Isso vai ser muito importante para ele não tocar terror aqui na igreja na hora do culto público. Né? É algumas crianças, só a graça de Deus. Outra coisa, outra disciplina, irmã Rafa. Não dê aos seus filhos nada quando eles estão chorando. E só dê se eles peçam isso de forma educada. Né? Um dia desse eu estava conversando, não sei com quem. Aí a filha de alguém chegou pro pai chorando, pedindo uma coisa. Aí o Israel foi e disse assim: fulana, não chore, meu pai já disse várias vezes que a gente não ganha nada chorando. Então, fale direito que seu pai vai lhe dar. É porque ele sabe, eu não dou de jeito nenhum. Os meus filhos, todos nós nascemos com personalidades. Os meus filhos, eles têm uma tendência à manipulação. Toda criança tem tendência a manipular o pai, tá? E eles têm uma tendência para isso. No que toca a usar o choro, a melancolia para isso. E eu sou tudo naquela. Não? Quando eu estou sozinho em casa, eles não choram. De jeito nenhum. Aí outra coisa, Nayara. Prevenir a mentira. Punir nenhuma culpa que é primeiro confessada e arrependida. Por exemplo, a Johanna, ela
você diz, é mesmo, se você tivesse descoberto, ela ia ser disciplinada fisicamente, ia ser pesada a disciplina. O Abimael que ia tomar a frente, ia ser pesada a disciplina. E aí o que é que vai acontecer? Porque ela confessou o pecado, você vai dizer, minha filha, o que você fez foi muito errado. Não faça mais isso. Deus não fica feliz com isso. Não faça isso. Da próxima vez você vai ser disciplinado. Pronto. Você não disciplinou fisicamente ela. Você, de alguma maneira, você está estimulando ela a falar a verdade. Entendeu? Então, se ela confessou o pecado, muito bem. Muito bem. Porque se ela não confessa e você descobre, é outra coisa. Mas se ela vem até você, a Giovana vem até você, diz o pecado dela, e você vai e disciplina ela fisicamente, ela vai ser coagida a não fazer mais isso. Porque ela vai associar aquilo a prática de confessar pecado à disciplina física. Você entendeu? Entendeu, irmãos? Outra coisa. Nunca puna uma criança 2 vezes por uma única ofensa. Você puniu fisicamente e deixou ela sem brincar por uma semana com os amigos. Não pode. Certo? É uma punição por ofensa. Certo? E tem tanta coisa. Mas tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Diga, Marcos. Vou compartilhar. Bem, eu não vou continuar, irmãos, porque falta 10 minutos e eu tenho que terminar o estudo. Então, a primeira coisa do mandamento positivo é o que, Nayara? Criar os filhos com disciplina. Certo? Não criar os filhos feito batata, jogado. Entendeu? Que nem gato e cachorro. Quer dizer, que alguns gatos e cachorro hoje tem um tratamento melhor do que muito filho. Tem? Tem? Tá? Mas vamos lá. Aí o texto diz em segundo lugar, nós temos que, em primeiro lugar, educar os nossos filhos com disciplina. E em segundo lugar, educar os nossos filhos, criar os nossos filhos na admoestação. Admoestação de quê? No Senhor, diz aí o texto. E aí, como é que nós criamos os nossos filhos na admoestação do Senhor? Não existe texto melhor que Deuteronômio 6. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 6. Olha, eu quero depois pedir para vocês me lembrarem, para mim compartilhar a musiquinha de Deuteronômio 6. É muito tocante a musiquinha de Deuteronômio 6. Muito bonito. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Encontraram, meus irmãos? Olha só. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, você vai memorizar essas palavras. Você vai guardar elas no seu coração. Você vai memorizar mesmo. Certo? Você tem que fazer na sua cabeça um lugar onde a Bíblia está. Não é só na mão, não. Tem que estar na sua cabeça. Guardar no coração é isso. É meditar, é decorar na cabeça. Aí diz mais. Tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar, meus irmãos? Vamos lá. Inculcar é colocar e falar toda hora. Colocar na cabeça dela. Inculcar e colocar na cabeça dela. Deixar gravar. Inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Quando? Assentado em tua casa. E
à luz desse texto, que fazer da palavra de Deus a influência dominante do seu lar. A palavra de Deus é para dominar a sua casa. Você tem que falar para o seu filho quando ele acordar, quando ele deitar, quando você estiver andando pelo caminho. Todo momento você tem que compartilhar a palavra de Deus. Né? E isso é um grande desafio para nós, meus irmãos. A Bíblia, ela deve estar presente em todos os momentos. Mas eu temo, meus irmãos, que isso não esteja acontecendo em muitos lares cristãos. Porque atualmente, hoje, existem coisas mais dominantes em muitos lares ditos cristãos do que a palavra de Deus. E eu vou dar um exemplo. Isso aqui é mais dominante que a palavra de Deus, na maioria dos lares. Quando o indivíduo se levanta, os filhos se levantam, a primeira coisa que o indivíduo faz é pegar esse celular. Ao dormir, a última coisa que o indivíduo faz é ver esse maldito celular. Quando estão comendo, é esse maldito celular. Isso acaba com a espiritualidade da sua família. Entendeu? Até um tempo atrás, nós tínhamos um grande inimigo, que era a televisão. Mas esse foi muito pior. É muito pior que a televisão. O pastor Renan Oliveira, ele estava aqui, pregou na nossa igreja na quarta-feira. Aí eu saí com ele, não sei se foi na sexta. Eu saí com ele, levei ele para comer uma coisa fora. E aí a gente sentado conversando com ele, aí a Juliane olhou ao redor, aí viu várias pessoas, vários casais. Aí ele disse: amor, olhe para os carros, olhe para as mesas. Gente, estava todo mundo assim. Ninguém conversava com ninguém. Meu Deus do céu. Então a palavra de Deus, ela não é influência predominante. Olha, Rafa, falando para você que você tem uma oportunidade boa. Faz culto doméstico na sua casa. De manhã cedo, quando o Miguelzinho acordar, na hora que você escuta ele acordando, pega seu celular, mas pega para colocar hinos de criança mesmo, para ele colocar aquilo ali na cabeça dele, certo? Tudo que você for ensinar para o seu filho, se não, isso é da vontade de Deus, meu filho. Deus se agrada disso. Inculque isso na cabeça dele, que quando ele crescer, isso vai ser uma coisa natural, vai ser a natureza dele, entendeu? Ele vai perguntar tudo, mas isso é da vontade de Deus? Isso é muito importante. Agora vamos voltar para o versículo 8. Deuteronômio 6, versículo 8. Essa é a parte mais incrível de todas. Olha só. Olha a responsabilidade do pai. Encontrou o versículo 8? Também as atarás o quê? As palavras, né? Você vai amarrar a palavra de Deus como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Olha que coisa interessante. Aqui é um exagero. Ele diz para amarrar nas mãos. É uma figura de linguagem utilizada como se tudo aquilo que você for fazer seja feito biblicamente, no padrão bíblico. E você colocar sobre o frontal dos seus olhos, a palavra do Senhor sobre o frontal dos seus olhos tudo aquilo que você for ver, veja através das lentes da palavra de Deus, que você tenha uma cosmovisão bíblica da vida como um todo. Eu enxergo tudo à luz da palavra de Deus. Exatamente. Aí veja o versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, coloca a palavra de Deus em vários lugares. Lá em casa, por exemplo, a gente tem alguns lugares estratégicos para colocar a palavra de Deus. Quem já foi lá em casa sabe, por exemplo, na geladeira. A geladeira é um lugar onde tem muita presença das crianças.
nós temos alguns versículos bíblicos colocando ali. Alguns versículos bíblicos estratégicos para que, quando elas forem, elas possam, portanto, ler a palavra de Deus. A grande pergunta que fica para nós é: se a Bíblia ela deve ter a influência predominante do nosso lar para nós admoestarmos os nossos filhos, a grande pergunta é: você lê a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu vivo dentro de seminário há 17 anos. Metade da minha vida praticamente eu passei dentro de um internato. Eu sei mais viver dentro de um seminário do que fora. Eu já vi muita coisa. E eu já vi, por exemplo, seminaristas que eram ótimos leitores de teologia, mas que não liam a Bíblia. Eu já encontrei pastores que nunca leram a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Conhecem teologia, mas não conhecem Bíblia. Como é que você espera que Deus vai abençoar o ministério, a família de alguém dessa forma? Eu vou além, meus irmãos. Se isso acontece na vida de muitos pastores, eu acredito que isso acontece também na vida de muitos cristãos. Não leem a Bíblia, não amam a palavra de Deus, estão preocupados demais com o WhatsApp. E aí nós não nos impressionamos se os nossos filhos acabam vivendo de uma maneira terrível depois. A gente olha para a vida de vários servos de Deus e a gente vê no passado como eles serviram ao Senhor. Eu quero dar aqui alguns exemplos para vocês. Tem um homem chamado George Miller. Ele leu a Bíblia 200 vezes. William Evans memorizou a Bíblia King James inteira, de Gênesis a Apocalipse. Ele decorou a Bíblia inteira. Billy Graham, ele falava, por exemplo, do seu sogro, Nelson Bell. O seu sogro, ele era médico e missionário. E ele determinou-se a levantar toda manhã às 4h30 e passar lendo a Bíblia 2h30. E ele não usava esse tempo para ler comentário, ele não usava esse tempo para escrever. A única coisa que ele fazia durante 2h30, de 4h30 da manhã até as 7h da manhã, era ler a Bíblia. Ele era uma enciclopédia ambulante da Bíblia. As pessoas que conversavam com ele, era Bíblia toda hora. Irmãos, o que eu estou dizendo é que a Bíblia, ela deve ser o nosso maior tesouro. Nós deveríamos olhar para a palavra de Deus e nas nossas vidas acabar sendo refletidas nela e ela em nós, que nós possamos ser pessoas do livro, pessoas que leem a palavra de Deus, pessoas que entendem a palavra de Deus. E quem sabe nesta manhã você não tem feito isso. A minha exortação pastoral para você é que hoje, se você não tem feito isso, você comece imediatamente. Se comprometa a ler pelo menos diariamente uma vez a Bíblia, e ao ano ler a Bíblia completa uma vez. É o mínimo, irmãos. É o mínimo. Se você ler a Bíblia 4 capítulos por dia, se você gastar 20 minutos, se você ler devagar, você vai gastar 20 minutos para ler 4 capítulos da Bíblia por dia. A Bíblia uma vez no ano, você vai conseguir. E isso vai ser uma diferença muito grande na sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos viver assim.